essa questão da divisão do IBAMA, essa questão dos licenciamentos ambientais, as nossas, enfim, terríveis declarações do nosso presidente, às vezes, né, sobre meio ambiente, né, a questão do bagre lá do Rio, sabe? Não é por aí. É sempre colocar essa questão ambiental como se fosse uma coisa de segunda classe, uma coisa que fosse apenas uma formalidade a ser cumprida. E não é. O problema é que não é. O fato de a gente ter descaso, por exemplo, com a arborização de Samambaia, por exemplo, de ter feito Samambaia, por exemplo, chegar lá e arrancar toda a vegetação, todas as árvores, para fazer o parcelamento, hoje em dia nós temos problemas sérios do ponto de vista de erosão, problemas econômicos. O governo gasta grana para resolver o problema. Se a gente tivesse mantido a vegetação, a arborização de Samambaia e de outros núcleos habitacionais aqui, nós teríamos menos prejuízos hoje do ponto de vista, o governo gastaria menos dinheiro. Por exemplo, a ocupação por condomínios irregulares aqui, recentemente foi assinado um termo de ajustamento de conduta entre o Ministério Público e o governo do Distrito Federal. Eu tive que assinar aquilo lá, apesar de, com medo de um monte de multa que eu posso receber ali, se não for cumprido aquilo lá. Mas, enfim, se a gente for computar do ponto de vista econômico o que o governo vai gastar para cumprir todas aquelas exigências, e que são exigências pertinentes, não são exigências descabidas, do Ministério Público em relação à regularização dos condomínios, a gente vai ver o grande prejuízo que a nossa sociedade como um todo está tendo e vai ter, por questões de ela ter permitido, e eu sempre digo que essa ocupação desordenada do solo não é um problema do governo apenas, é um problema do governo, mas nós todos concordamos com isso aí, infelizmente, ou por omissão, ou por ação, e nós todos que eu digo, a sociedade como um todo, cidadãos, ONGs, a crítica que eu faço também, eu também faço parte da ONG, a gente é omisso nessas coisas, né? Não, às vezes não tem tanta atuação tão forte, tão incisiva como deveria. Então, hein? E nem conhecimento também. Então, eu acho que esse é um problema nosso. O lixão da estrutural não é um problema só do governo. Aquilo lá, todo mundo sabe que existe. Eu sempre digo, quer resolver o problema de lixo aqui em Brasília, poderia pegar essas 2.300 toneladas de lixo, 400 por dia, e colocar no eixão. Todo dia colocar no eixão. Rapidamente iria resolver. E dizer para a sociedade, olha, isso é o lixo que está indo para o lado do parque, para o lado de uma área que abastece de água a gente. É esse lixo que nós geramos que não tem solução. Nós temos que dar solução. Ou colocar o lixo na via principal do Lago Sul ou do Lago Norte. Todo dia colocar o lixo lá, deixar aquela montanha subindo. Rapidamente ia ter que ser resolvido, porque ninguém ia ficar lixo, ninguém quer perto. Entendeu? Então resolver. Mas isso é um problema nosso, da sociedade como um todo. Está lá o lixão. Eu acho que vale a pena uma aula de cidadania a gente visitar aquilo lá. Ou seja, ver como é que o lixo é tratado na capital da República. Mas enfim, pessoal, eu acho que meu tempo já passou muito aí. Eu ia dizer que você tem 1 minuto. 1 minuto. Então, obviamente, isso é uma discussão que a gente leva horas aqui para discutir, para a gente abordar, mas enfim, fazendo esse resumo, eu estou à disposição para vocês, para, enfim, depois a gente debater, que o bom são as perguntas e a gente tentar respondê-las. Muito obrigado. O Gustavo ampliou o leque de provocações aqui e, por isso, justificou o avanço da invasão no tempo do César Victor, a quem eu passo a palavra. Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer aí o convite para estar aqui falando com vocês. Eu participo de uma ONG, que é a Fundação Pro Natureza, que faz parte do Fórum das ONGs Ambientalistas do Distrito Federal em torno e também da Rede Cerrado de ONGs. Nós, juntamente com o Gustavo, é um dos nossos principais batalhadores aí nessa questão ambiental aqui de Brasília. A gente tem procurado ao longo dos últimos anos tentar fazer o mínimo que nos cabe em termos de estar alertando, né, a sociedade sobre os problemas ambientais e tentar influenciar em políticas públicas, o que não é muito fácil. Mas eu gostaria de iniciar falando um pouco sobre o Cerrado, né, o Distrito Federal. É a única unidade da federação que é constituída somente por cerrado. Então, Brasília
no Distrito Federal, ele está todo no Cerrado. E como vocês devem saber, o Cerrado está sendo destruído de forma muito rápida. Nos últimos 40 anos, o Cerrado, que era praticamente intacto, vamos dizer assim, já foi destruído em torno de 2/3 da sua extensão. E a gente fazendo a comparação com a Mata Atlântica, por exemplo, que hoje estima-se que tem cerca de 7% de remanescente, isso demorou 500 anos e o Cerrado, em apenas 4 décadas, já teve destruído aí 2/3. Se continuar nesse ritmo, em mais 50 anos, a gente só vai ter os parques, as reservas para contar histórias, se sobrarem, né? E o Distrito Federal tem uma parcela grande de culpa nessa história. Eu já visto alguns problemas que o Gustavo já colocou aqui. Apesar de que aqui no DF ainda tem áreas bastante representativas em termos de cerrado e que merecem ser objeto de políticas que mantenham essas áreas em pé, né? Então, o que a gente procura ressaltar primeiro é a importância do cerrado como ecossistema, como um bioma importante para a nossa boa qualidade de vida, né? Essa região é uma região que tem pouca disponibilidade de água, como colocou o Gustavo. A gente está numa região de nascentes, então não tem rios muito caudalosos, vamos dizer assim. E realmente a água aqui é um fator que é limitado. A gente não tem uma situação de abundância de água, como já colocou o Gustavo. Então, realmente, a gente precisa ter muita cautela na preservação dos nossos mananciais e dos nossos reservatórios que abastecem o Distrito Federal. E por isso mesmo é que foi definido no nosso território as áreas que são consideradas de proteção de mananciais. Existem os mananciais que realmente fornecem o grosso da água aqui para a população do Distrito Federal, que é Santa Maria e Descoberto, e umas menores aí. E essas menores, elas têm uma importância muito grande, não só para a proteção desses mananciais, como também para a proteção do cerrado. E o que a gente verifica é que essas áreas de proteção de mananciais são completamente ignoradas pela sociedade e muitas vezes pelo próprio governo. Então a gente pega o exemplo de Itapuã. Itapuã hoje é uma favela, uma grande favela, né, do lado ali do Paranoá, que fica em cima de uma APM, que é uma área de proteção de manancial, que se fosse seguido o que prevê o plano de ordenamento do território, não deveria ter aquela cidade ali. E quando foi iniciado, nós do movimento ambientalista tentamos agir fortemente para tentar frear aquilo. No início do Itapuã, o pessoal estava numa outra área, próxima ali dos pinheiros, dos eucaliptos, que eles queriam derrubar para poder fazer aquela invasão.